Olá, eu me chamo Gabriel Batista, eu sou estudante do mestrado da Universidade Federal de Rondônia, tenho formação em pedagogia e hoje a gente vai conversar sobre um texto do Jorge Larouça Bom Dia. Na verdade, se trata de um artigo que ele fez, intitulado Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, né? Uma reflexão sobre como pensamos a educação e o que significa realmente aprender com aquilo que nos acontece. Jorge Larouça ele é um dos renomados autores aí, né, do campo da filosofia, é de Barcelona, e ele já tem uma perspectiva diferente, que eu diria, né, para discutir um pouco da educação. A ideia dele é trazer um repensar a educação, né? Porque geralmente quando estudamos, pelo menos eu no curso de pedagogia, a gente estuda a educação a partir de geralmente duas perspectivas, né? A partir de uma perspectiva científico-técnica, né, que ele vai estar colocando aí, ou também, né, do teoria prática, que seria mais na perspectiva crítica, né? Então ele faz essa distinção, ele diz que não pretende aprofundar, né, nessas concepções, mas que na verdade ele quer fazer um repensar a educação a partir dessa perspectiva da experiência. Então ele traz algumas palavras, né, experiência para poder nos pôr a pensar juntamente com ele, né? Então ele vai dizer que costumamos pensar a educação sob perspectivas técnicas e políticas, mas há uma outra possibilidade, uma abordagem mais existencial, sem ser existencialista, e estética sem ser esteticista, né, o que coloca a experiência e o sentido no centro. Esta mudança de perspectiva convida a explorar o poder das palavras. Né? Ele fala que as palavras têm poder, então elas, de certa forma, exercem poder sobre nós. Bom, aí continuando no artigo, ele vai dizer algumas coisas que impedem a gente de ter experiência. E aí ele elenca lá quatro coisas que nos faz perder a experiência. Um é o excesso de informação, né? A gente sabe que na nossa sociedade a gente tem que estar sempre atualizado, acompanhando as informações e tal. Então, com o excesso de informação, a gente acaba ficando saturado desses dados e nada disso que está se passando realmente vai nos tocar, realmente vai nos atravessar, né? Então, isso acaba cancelando a experiência em si. Uma outra coisa, né, é o excesso de opinião. Ele vai dizer que o indivíduo que está sempre opinando, na verdade, também está deixando passar muito das suas experiências, da experiência daquilo que vai lhe atravessar, né? E aí isso também é o que anula a experiência. Uma outra coisa também é a falta de tempo. Então, o ser humano que está sempre ocupado com alguma coisa, sempre tendo que fazer alguma coisa, esse também é impedido de fazer, de ter a experiência em si. E o último ele elenca lá que é o excesso de trabalho, né? Sempre em atividade, querendo mudar tudo, não podendo parar. Esse daí também, infelizmente, ele também vai deixar passar a experiência, né? Mas então, o que seria essa experiência? Ele vai dizer que a experiência é aquilo que nos passa, é aquilo que nos toca, é aquilo que nos atravessa. E não aquilo que se passa, aquilo que está no exterior. No caso, é aquilo que está nos afetando de, de todo modo. Mas aí ele vai dizer que nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. E é devido a esse excesso de informação, a esse excesso de opinião, né, a ocupação que o ser humano sempre está posto aí nessa sociedade, a estar tá atuando sempre em alguma coisa ou se atualizando. Então, a experiência para ele requer esse gesto de interrupção. É você se colocar de uma outra forma ao ponto de poder parar para pensar, olhar, escutar mais devagar. E aí ele vai dizer também sobre o sujeito da experiência. Esse sujeito é um sujeito que está sempre em território de passagem, está sempre exposto, e aí ele pode se transformar. Por isso, transformado. Né? Não é definido por sua atividade, mas por sua passividade, receptividade e abertura. E é nesse quesito que, por isso, é um sujeito de um território de passagem. Né? Porque seria se colocar nesse lugar de passagem, de acontecimento, e não simplesmente
né, de estar ali atuando com coisas definidas ou pré-definidas, por assim dizer. Exposto porque está vulnerável, em risco, né, significa que ele vai estar ali se expondo de certa forma, mas que está em estado de abertura também. E aí é nesse estado que ele consegue se transformar, porque ele está aberto a, aberto a situações, ao acontecimento que está ocorrendo, e aí ele pode ser dessa forma aí, né, metamorfoseado, por assim dizer. Ele vai trazer também, o Larousse, a raiz da palavra experiência, ele vai trazer ali do latim, né? Mas essa parte aqui eu creio que não é mais técnica, e aí eu não vou me aprofundar por aqui. Aqui é interessante porque ele vai falar que a experiência é como uma paixão. Então, em toda paixão há um sofrimento também. Então, há um padecer, né? Um indivíduo que está se padecendo, né? Uma responsabilidade de retenção ao outro, um amor-paixão, possuído, né? Por esse objeto amado. Então, é você se deixar levar. E então, esse saber da experiência, ele se dá a partir dessas três perspectivas. Durante séculos, o saber humano foi entendido como uma espécie de aprendizagem pelo no e pelo padecer, infinito e singular, particular, subjetivo, impossível de separar. Ele faz uma distinção também do que é um experimento para a experiência, né? Que no caso o experimento se daria ali por uma forma desconfiada de tentar trazer o conhecimento, e a experiência não é aquilo que vai se deixar passar, se deixar atravessar. E aí essa distinção então ela se dá nesse quesito, porque o experimento ele vem ali dentro da ciência moderna, aquela coisa da dúvida e tudo mais, e de você estar num local seguro para poder falar alguma coisa, você tem que ter coisas pré-definidas, né? Um planejamento anterior para poder, né? Aquela ideia de ciência bem tradicional mesmo, de observação do objeto e tudo mais. Essas etapas científicas elas se dariam no caso dessa ciência mais experimental. Já pela experiência, não. A experiência seria essa coisa mais singular, né? O experimento é essa coisa mais genérica, mas a experiência, ela é aquela coisa imprevisível, né? Uma incerteza. E a experiência causa essa coisa de ter a vida própria. Tudo o que faz impossível, a experiência faz também impossível a existência. Precisamos cultivar a atenção, a delicadeza, abrir os olhos, aprender a lentidão, escutar os outros, ter paciência, dar-nos tempo e espaço. É nessa perspectiva, então, que o Jorge Larousse ele traz uma grande contribuição aí para o campo acadêmico, para o campo filosófico, para a educação, é de pensar, né, nessa perspectiva mais da experiência. Este texto ele tem contribuído bastante para a minha aprendizagem, para o meu meio acadêmico no qual estou estudando. É um texto que também vai fazer parte da minha dissertação, e essa atividade desse vídeo foi meio que no intuito de trazer essa contribuição, mas também possibilitar aí, né, esse exercício de da gente também comentar sobre o texto que a gente estuda. Tá bom, muito obrigado. Quem quiser pode deixar aí seu like e compartilhar com os amigos, fazer algum comentário. Tamo aí. Obrigado. Falou.